Oi, gente, tudo bem? Eu queria pedir desculpas que eu tô gravando aqui pela webcam mais uma vez, mas é porque quando eu gravo pelo celular, mesmo que seja pela câmera da frente, que eu acho que a qualidade da imagem talvez seja um pouco melhor do que a da webcam, mas é tipo similar. Mas com a webcam eu tenho muita praticidade, do mesmo jeito que eu tenho com o celular, já que eu gravo dentro de casa. E acaba sendo bem mais rápido na hora de fazer o upload, porque meu celular grava em HD e tipo fica enorme o arquivo de vídeo e já chegou a demorar 20 horas uma vez pra upar um vídeo assim, que eu fiz acho que com uma meia hora mais ou menos. Demorou muito tempo pra upar, então eu tô dando preferência em gravar por aqui por enquanto, principalmente que agora que eu tenho um gatinho, fica cheio de imagens, de vídeos dele aqui no meu celular, eu tenho que ficar descarregando o tempo todo. Se eu for gravar mais um vídeo longo nele, assim, um vídeo de vlog, enfim, vai ficar muito ruim, muito pesado, etc e tal. Então eu prefiro gravar aqui no computador, que tem bem mais espaço, né? Bem mais memória. Então é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar especificamente... Não Oi! Deu pra ouvir o miadinho? Não especificamente, mas eu quero falar sobre algumas novidades do Draco. É o seguinte, eu levei pra primeira vacinação ontem. E ao levar, eu levei uma lista enorme, assim, de observações sobre ele pra perguntar pro médico. E a primeira observação que eu fiz foi que ele tava com um certo incômodo. O que foi, meu amor? Com certo incômodo nos olhos. E ele ficava, às vezes, com um dos olhinhos um pouco mais fechado que o outro. Às vezes dava umas piscadinhas, assim, de um olho só. E ele tava fazendo muito isso, muito mesmo. Então, foi a primeira coisa que eu comentei, a primeira coisa que tava na lista. Porque era o que tava me preocupando mais, né? E o veterinário, assim que eu falei, ele pegou ele, deu uma olhada, assim, nos olhos. E perguntou se ele tava espirrando. E eu falei que tava. E aí ele pegou, abriu a boquinha dele, deu uma olhada assim e falou que ele tá com uma virose que chama rinotraqueite. Pelo que, assim, ele não me deu muitas informações na hora, realmente não me deu. E ele vacinou e a vacina era justamente contra a rinotraqueite. Aí eu perguntei, é grave? Ele falou, não é grave por enquanto, mas pode ficar grave. Nisso eu já fiquei com o coração totalmente apertado, já quase comecei a chorar, quase abri o berreiro lá no veterinário. E vim pra casa e assim que eu cheguei eu comecei a pesquisar. E assim que eu cheguei, umas 3:30 da tarde, pouco antes, e ele dormiu, começou a dormir. Perguntei se teria algum efeito a vacina, o médico falou que não ia ter nada. Então ele começou a dormir e nisso eu comecei a procurar. Desculpa, meu braço tá ardendo. Como vocês podem ver, ainda tô bem machucada com as mordidinhas dele. E eu comecei a pesquisar bastante sobre a rinotraqueite. Assim, na hora eu não lembrava qual era o nome da doença. Eu sabia que começava com R, que era alguma coisa que lembrava traqueia, assim, alguma coisa que lembrava garganta. Então eu pesquisei viroses em gatos e apareceu a rinotraqueite, que é muito comum, especialmente em filhotes, e que pode ser facilmente evitada pela vacina, mas ele acabou de fazer 2 meses, tipo, ele tá... Segundo eu coloquei que o aniversário dele será dia 23, de acordo com o que a gente viu, etc. Eu acho que eu já falei isso no último vídeo, né? Enfim, então amanhã, hoje é dia 22, amanhã ele vai estar fazendo 2 meses. Então, não dá pra vacinar muito antes, assim, a partir de 3 ou 4 semanas que o pessoal recomenda vacinar os bichinhos. 3 ou 4 não, desculpa. Acho que 7 a 8 semanas, algo do tipo. Então, não dava pra vacinar antes mesmo. Só que assim, ele veio do lixo, né? Ele veio ali de onde tem todo um esgoto, meio que um esgoto, sei lá de onde ele veio. E ele tava saudável demais, não veio com pulga, não veio com carrapato, com nada. Só vermes que quase todo filhote tem, né? Então, tava bom demais pra ser verdade, né? Então eu descobri que ele tem isso. Eu comecei a procurar, assim, eu vi imagens horríveis de gatinhos que mal conseguiam abrir os olhos, assim, de tanta remela, de tanto... e, assim, eles começam a ficar com problemas na respiração.
fica com muita coriza, sei lá. E como eles não conseguem respirar, eles param de comer, porque é uma coisa ou outra, né? E também eles acabam ficando com uns tipos de aftas assim na boca, feridas dentro da boca, e a dor é muito grande, então eles realmente perdem o apetite, coisa e tal. E o Draco não é o caso, assim, ele come super bem, bebe água normal e brinca muito, adora morder, isso aqui, usa a boca o tempo todo. Então, isso eu acho que não é o caso. E assim, eu fiquei chateada que o veterinário não me deu muitos detalhes, eu fui descobrir tudo pela internet mesmo. E o que mais me preocupou foi que a vacina acaba diminuindo a imunidade dele, né? E ele vacinou justamente contra a mesma doença que ele tá. Eu fiquei com muito medo dele ter alguma reação muito louca, assim, piorar muito. E eu vi que a causa de, acho que parece 60% da mortalidade de filhotes de gatos é... Gente, desculpa, meu cabelo tá natural, acabei de lavar, ele ainda tá secando, tá horrível assim, mas enfim. Está observando a janela, tem que ficar de olho. E é nada. Então, enfim, eu comecei a descobrir esse monte de coisa lá, como ele tá sapeca. Eu comecei a ficar muito preocupada, com muito medo, e ele só dormia e ele tava muito quente, assim. Eu não sei medir febre, eu nem cheguei a pesquisar como é que faz pra você saber se o gatinho tá com febre, mas ele tava numa temperatura realmente diferente, realmente mais quente do que eu tô acostumada. Eu cheguei, ele começou a dormir umas 3h30, ele foi acordar acho que umas 7h30 da noite, aí ele ficou no máximo 1 hora acordado, depois ele dormiu até acho que umas 11 e pouco da noite, assim, ele não dorme tanto de jeito nenhum, ele não dorme tanto. Ele fica sapeca, ele fica se acostumando à minha rotina, ele tá dormindo à noite comigo mais e durante o dia tá ficando mais acordado agora. Mas eu fiquei muito assustada. A sorte foi que eu falei com a minha madrinha, que ela acabou de adotar um gatinho da idade dele também, e vacinou ontem também. Então ela disse que o veterinário dela já tinha avisado pra ela não ficar preocupada, porque eles ficam bem sonolentos e podem ter febre. Então eu falei, então não é essa... Não é porque ele vacinou, e porque eu tava com muito medo que fosse isso, porque tinha vacinado indevidamente. E que foi, menina? Ele tá carente, tá miando. Mas enfim. Passou, ele tá bem agora. Que foi, Draco? Vem pra cá. E eu queria falar isso. E eu também queria falar sobre o assunto de castração, que... Ah, sim, desculpa. Voltando a rinotraqueite, só pra finalizar. Então, o que o veterinário passou pra ele foi um comprimido bem pequenininho, que é sim alguma coisa... Eu não sei o nome de cor, pra variar, eu não trouxe as coisas aqui por perto, eu não planejei direito, né? Comecei a gravar do nada, mas enfim. É um comprimido com base de amoxicilina. Pelo que eu li, é tipo um tratamento pra evitar outras complicações, sei lá, alguma coisa do tipo. É uma vitamina que ele já tava tomando, que é Glicopan Gold, que chama. Então, 2 vezes por dia, o comprimido tô dando 1/4 do comprimido. Tá sendo bem ok, assim, de dar pra ele, é facinho, ele engole rapidinho. E, inclusive, eu até tentei dar, assim, pra ver se ele comia. E ele colocou na boca, mas acho que o gosto não era muito bom, ele cuspiu. Ele colocou na boca, chegou a colocar 2 vezes, assim, mas ele chacoalhava a cabeça e cuspia, assim, não queria. Aí eu tive que abrir a boquinha dele, colocar e fechar até ele engolir. Agora, esse Glicopan Gold, ele é... Pelo que eu entendi, ele é tipo um suplemento, assim, ele tem vitaminas, não sei o que, e ele faz com que ele abre o apetite do animal. Ele é usado muito para animais que vão para exposições, esse tipo de coisa. Esse vídeo tá ficando muito longo já, mas enfim, é muita informação mesmo, não tem como evitar. Quem é dono de bichinho sabe que é muita coisa, e quanto mais informação, espero que eu ajude alguém que esteja também preocupado com seu bichinho, esteja procurando informações sobre a doença. Pelo que eu vi, é uma doença que não tem cura, é um vírus bem parecido com o da herpes humana, que também não tem cura. Então, assim, você vai tratar a doença, ele vai ficar ok, mas ele pode vir a ter crises mais leves,
no futuro. Então, por exemplo, se ele passar por uma situação de estresse, sei lá, viajar de avião, que deve ser um estresse tremendo pro gatinho, ou mesmo ir pro veterinário, que o Draco odiou ficar dentro daquela caixinha, né? Eu comprei aquela caixinha de transporte. Ou se estiver muito frio, porque é uma coisa que pode atacar, assim, outono, inverno. Aqui em Recife eu não tenho esse problema, mas em São Paulo, futuramente, que eu pretendo voltar com ele, então a gente pode ter esse problema. Acabam voltando os sintomas, então, assim, um espirrinho, não sei o que, uma pequena dificuldade de respirar, mas sempre bem mais ou menos. Assim, uma irritação nos olhos, um pouco de secreção, mas bem mais ou menos. Pelo que eu entendi, o meu veterinário não me deu essas informações. Eu vou ter que voltar lá daqui a alguns dias para comprar o remédio de vermes dele de novo, que tem que aplicar de mês em mês, né? E aí eu pergunto, já vai estar para terminar o tratamento dele. Mas eu fiquei bem mais confiante. Depois que eu pesquisei bastante, eu vi que realmente o estágio que ele tá é bem tranquilo ainda, assim, ele não tem esse monte de sintoma horrível. Então, aparentemente vai ficar tudo bem, mas eu ainda tenho muita coisa para cobrar desse veterinário. E eu já fiquei meio assim porque ele aplicou a vacina, sendo que todo mundo fala que não se aplica a vacina se o animal não está saudável. Mas enfim, dito tudo isso, vou tratar, são 15 dias de tratamento e vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem e se tudo der certo, ele nunca mais vai apresentar nenhum sintoma, porque eu não vou deixar ele ficar estressado nem passar frio, enfim. Continuando, o que eu quero falar é sobre a castração. Eu saí numa saga assim, que foi, meu amor? Vem cá. Eu saí numa saga pelos pet shops daqui da minha região pra ver se eu comprava essa casinha com preço mais acessível e eu não consegui, foi caro pra caramba. Mas enfim, E eu tava perguntando pra todos os veterinários sobre castração, porque eu já queria castrar ele mês que vem, que assim que eu recebesse o meu salário eu já queria castrar, pra já não correr o risco dele querer sair muito. E eu ouvi falar também que eles gostam de marcar território quando começa. Bom, enfim. Aí eu fui numa veterinária aqui perto. Ela cobra R$ 200 a castração. Desculpa. E tá com o olhinho vermelho e tá assim. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele tá se coçando agora. Enfim. Agora vai tomar um banho, depois eu mostro. Mas... Então, R$ 200 a castração e ela disse que espera chegar no 5º mês. No 5º mês, porque os gatos machos, assim, pequenininhos, eles têm os testículos muito pequenos e é uma cirurgia nos testículos, né? Então, não tem como fazer com eles muito pequenos, tem que esperar dar uma desenvolvida. Ok. Fui pra outro veterinário e ele falou, já falou outra coisa. Ele falou que ele recomenda, ele não fazia castração, mas ele podia recomendar, e que faz a partir de mais ou menos 7, 8 meses, já deu outra idade para os gatinhos. Também falou que tem que esperar dar uma desenvolvida nos testículos e esperar eles saírem mais, alguma coisa do tipo. Só que ele falou que ele não recomenda castrar gato macho pequeno, porque os gatos machos, principalmente, eles têm uma uretra muito pequenininha e não é recomendado você castrar, porque castrar assim pequenininho, porque pode atrofiar. Enfim, eu tô me adiantando, mas o que ele falou é isso, que pode acabar dando um problema, as chances de ter um problema no trato urinário, porque os gatos têm muito problema no trato urinário por causa da uretra ser tão pequenininha. Então, as chances, se você castrar, aumentam muito, assim. Então, ele falou que não recomenda, que é recomendado castrar gatos machos mais pra frente, bem mais pra frente, na verdade, quando chegarem a uns 8 anos,
porque aí é pra evitar outros problemas de próstata, por exemplo. Então, ele falou que não recomenda. Né, bebezinho? Ai, tô com soninho hoje. Hoje tá bem sonolento também. Eu tô um pouquinho preocupada, mas enfim. Eu espero que ainda seja um pouco da reação, pelo menos ele não tá quente. E aí tá, eu já fiquei meio com o pé atrás, né, nesse negócio de castrar. Eu fui nesse veterinário, que é o que eu tenho levado ele desde que ele chegou. Lá eles cobram R$500, já é outra história. E eu perguntei pro veterinário disso. Eu falei, eu ouvi falar que pode dar problema no trato urinário do animal se você castrar. Ele falou, é se você castrar muito cedo. Então, eu recomendo castrar depois dos 10, 11 meses, porque aí o gato já é considerado adulto. Se você castra, você corta os hormônios. Então ele vai ficar com os órgãos sexuais como se fossem de uma criancinha. E a uretra está dentro do pênis, né? Então, se vai ser um pênis minúsculo... Ai, gente, enfim, desculpa aí o corte, é porque o Draco apertou o botãozinho, o mouse estava bem em cima do negócio para parar o vídeo, e vai ficar assim, cortado tudo junto mesmo, porque estou sem tempo de editar. Mas enfim, o Draco, qual é a sua, hein? Qual é a sua? Enfim, como eu estava falando, se você castra castra muito cedo, corta os hormônios, não desenvolve mais os órgãos sexuais e o gatinho fica com tudo muito pequeno. Então, isso pode acabar causando mesmo, aumentando ainda mais as possibilidades de ter esse problema. Então, ele falou que recomenda só quando terminar completamente o desenvolvimento. Só que eu ouvi falar que, assim, aos 7 meses, mais ou menos, o gato começa a entrar na adolescência, começa a entrar naquela fase dos hormônios mesmo, de querer começar a procurar fêmea, de querer marcar território. Então, o que pode acontecer é ele ficar fazendo xixi pela casa, ficar miando, pedindo pra ir pra fora. E eu vou telar a casa inteira, eu não quero que ele saia, é muito perigoso, eu vou telar. Mas pode ficar na janela querendo sair louco se passar alguma gata por aqui perto. Esse condomínio é cheio de gatos, então pode acontecer algo do tipo. Mas esse veterinário dele mesmo falou que não recomenda. Porque fala, talvez seja um saco, talvez seja um suplício essa fase aí. Quando ele começar a adolescência dele, começar a chegar na fase adulta, mas aguenta, porque compensa depois, ele não vai precisar, sei lá, ter que tirar o pênis, etc, esse tipo de coisa. Então, eu realmente vou pesquisar mais sobre isso. Tive 3 opiniões bem diferentes uma da outra, mas eu vou pesquisar bastante na internet agora, procurar pessoas que já passaram. Se você talvez esteja assistindo, já passou por algo do tipo, já tem alguma experiência, tem alguma dica para dar, pode comentar, por favor, porque eu vou ter alguns meses aí pela frente para pensar bastante nisso. Mas eu quero castrar sim, eu quero que ele seja um gato mais caseiro. Vamos ver como vai ser. Porque eu não vou deixar ele sair pra fora e eu tenho medo que ele sofra se ele não estiver castrado com vontade de ir. Eu não vou deixar porque é perigoso demais. Enfim, é isso. O que eu queria falar basicamente, acho que era isso. Pedir desculpas pelo último vídeo, porque eu fui cortado completamente repentino, eu devo ter feito uma cara de assustada. É porque como foram as crianças aqui do condomínio que me ajudaram a resgatar o Draco, elas vêm todos os dias bater aqui na minha porta umas 3 vezes por dia. Várias levas de crianças diferentes batem aqui na porta pra brincar com o Draco. Então foi o caso daquela hora. Eu já tava assim, ai gente, peraí que daqui a pouco vai acontecer isso, porque normal, todo dia acontece, elas vêm aqui, ficam brincando com ele. É bom porque ele tá ficando um gato assim, ele não se assusta mais se chega gente, não se esconde, como era no comecinho. Tudo bem que ele tava assustadinho mesmo, era um bebezinho, mas agora ele tá super sociável, vai com todo mundo, brinca com todo mundo, sobe no colo de todo mundo,
E eu acho que isso vai ser bom pro futuro dele, assim. Tá tendo boas experiências, os meninos são carinhosos, brincam com ele. Então, gato antissocial acho que não vai ser. Então é isso. Esse vídeo já tá muito longo, mas eu queria dar essas informações pra vocês. E eu espero ajudar alguém por aí também. E se alguém também quiser me ajudar, porque eu sou totalmente nova nisso, eu tô pesquisando pra caramba, porque eu quero dar a melhor vida pro meu gatinho, né? Meu amorzinho tá aqui, se limpando, tomando banho, né, bebezinho? Eu não sei se vocês conseguem notar. Ei, bebê, dá uma olhada aqui. Que o olhinho dele tá levemente vermelho, é como se ele tivesse com uma conjuntivite mesmo, assim. Tá um pouquinho irritado mesmo. E eu acho que ficou mais vermelho de ontem pra hoje. Mas vamos lá, daqui a pouco é a hora de dar o remédio. O suplício dele querer cuspir a vitamina toda pra tudo quanto é lado. Mas enfim, é isso aí. Cuidar de bichinho é isso. Eu assumo responsabilidade, mas é uma delícia, vale a pena e eu recomendo pra todo mundo. Então é isso. Até a próxima. Tchau.